Denúncias de racismo, divulgação de fake news e suposto assédio eleitoral. Essas são algumas acusações que envolvem o deputado federal Gustavo Gayer. O parlamentar goiano é um dos bolsonaristas mais radicalizados do país, tendo sido apontado pela CPI da pandemia como um dos youtubers que lucraram com a desinformação da Covid-19. Gayer agora está envolvido em uma nova investigação. No fim da semana passada, a Polícia Federal fez busca e apreensão em endereços ligados ao deputado. As investigações apontam o político como a peça central de um esquema para desviar verbas parlamentares para financiar empresas particulares de Gayer, como uma escola de inglês e uma loja de camisetas em Goiânia. Policiais também encontraram R$72 mil com um assessor do político, em outubro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado nós vamos mergulhar e analisar um tema importante do nosso dia a dia político. Hoje eu converso com o jornalista e nosso parceiro aqui do ICL, Guga Noblar. Oi, Guga, que prazer receber você aqui no Em Detalhes. Vamos lá? Vamos pra cima, minha querida Robes, é um prazer estar contigo, você sabe que eu te adoro, e vamos pra cima, vamos detalhar quem hoje? Um bolsonarista aí que a gente não gosta muito, mas que tá nas manchetes dos jornais. É isso, Guga, a gente sabe, né, que o Gustavo Gayer é do tipo bolsonarista raiz, que faz parte da tropa de elite aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sua opinião, o que diferencia Gayer de outros parlamentares bolsonaristas mais radicalizados, hein? O Gayer, ele tá ali no topo da pirâmide, daqueles que são os maiores representantes do bolsonarismo hoje no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. A gente tem talvez ali no topo do topo o Nicolas Ferreira, que é deputado por Minas Gerais, e o Gustavo Gayer, que é pelo Goiás. Então a gente tem esses dois ali, talvez o Abílio também, Brunini, que acabou de ser eleito prefeito de Cuiabá, meus pêsames, Cuiabá, também esteja ali no topo, mas esses dois se destacam muito, porque eles apareceram, eles foram construídos na esteira do bolsonarismo, eles vieram do discurso de ódio, eles não eram nada, jamais teriam espaço na política se não fosse por terem virado porta-voz do Jair Bolsonaro e do que há de pior na extrema-direita, no discurso de ódio da extrema-direita. Então, a diferença é que ele é o que há de pior. A gente pode dizer que ele está no topo da pirâmide. Ele e Nicolas, para mim, são os piores, são os que apelam mais para aquele discurso que acaba polarizando o Brasil, né? Eles vão para cima do professor, chamando de doutrinador, eles vão para cima de artista, falando que o artista, de alguma maneira, é pedófilo ou está apelando para algum tipo de arte que é contra as morais, a moral religiosa, é contra a família. Eles sempre criam o ódio, eles fomentam o ódio na sociedade. Tanto o Gayer quanto o Nicolas Ferreira, para mim, são os que mais fazem isso. Agora, olha que curioso, Gustavo Gayer vem de uma família de políticos. Ele é filho e neto de parlamentares. Agora, Guga, ele faz um discurso antissistema. Contraditório, né? É porque esses caras são muito contraditórios. O primeiro a começar com essa cascata antissistema foi Jair Bolsonaro, e não tem ninguém mais sistema que Jair Bolsonaro, que passou a vida inteira sendo alimentado e se alimentando do sistema, sendo sustentado pelo Estado, sendo sustentado pelo que há de público, né? Pelo que é público e não pelo privado. Jair Bolsonaro, que fingia que era antissistema, sempre foi um político do baixo clero. Então, um político que se meteu em um monte de suspeita daquelas das mais baixas e daquelas que mais fazem parte do político que é sistema. E aí vem agora o Gayer, que é filho da Maria Conceição Gayer, que também foi
deputada estadual, foi vereadora, ele também é neto de político. O irmão dele, que inclusive já foi condenado por homicídio, tem uma outra história aí que a gente não vai entrar hoje, mas o irmão dele tem treta aí grande. É casado com uma deputada estadual que também tem como pai um senador, então ele está, sim, no meio da política, a família dele tem laços com a política, ele vem, sim, de uma família que sempre fez parte do sistema, e mesmo assim é mais um a criar essa cascata, esse discurso fake de ser o antissistema. Hoje, né, ele é vice-líder da bancada do PL, né? Ele integra a bancada evangélica, a ruralista e também bancada da bala. Qual é a relação, Guga, que você faz do perfil político conservador do Gustavo e quais são, então, as principais estratégias que ele usa para conquistar e manter a sua base de apoio? Ele é um oportunista que aprendeu a fazer o discurso da extrema-direita, aquele discurso que apela sempre para símbolos, né? Fala do comunismo, fala do professor doutrinador, usa o cidadão de bem contra o cidadão de mal. Nada disso tem um conteúdo político, né? Nada disso, de fato, é um debate sério. Isso tudo são símbolos que eles jogam para assustar o eleitorado deles e funciona. Então, ele se coloca como o cara que está combatendo um comunismo que nunca existiu no Brasil. Ele é o cara que está protegendo as crianças do professor que está doutrinando, ele é o cara que está protegendo do artista. Inclusive, ele perseguiu uma artista. Esse sujeito, ele joga de uma maneira tão baixa que, para usar um professor de escada e se vender como esse sujeito que briga contra o professor doutrinador, ele apelou até para uma professora que estava com uma camiseta, né, do artista Hélio Oiticica, uma camiseta em alusão a esse artista, e estava escrito ali uma frase dele que seja marginal, seja herói. E ele pega essa camisa dela e usa nas redes sociais para querer criar uma fake news de que a professora estava incitando os alunos a cometerem crimes, a serem marginais no sentido do crime, né? Ele já distorce toda a ideia daquilo que está escrito, até porque ele não entende, ele é um ignorante, ele nem sabe que aquilo é uma camiseta de um artista, em alusão a um artista muito importante na história do Brasil, e ele vai e usa isso para linchar a professora nas redes sociais e se vender como o cara que está protegendo os filhos daquela professora que está querendo torná-los marginais. Esse é o nível desse sujeito, é assim que ele joga. Esse é um bom exemplo para mostrar como que ele age nas redes sociais. Então ele o tempo inteiro cria polêmicas fakes, vazias, que ele ou está aumentando ou está realmente inventando uma história como essa, de querer atacar essa professora, e depois usa de escada essa história para se vender como o protetor dos bons costumes, o cidadão de bem. E ele fez isso com essa professora que acabou demitida da escola. Era uma escola pública que não aguentou a pressão das redes, porque ele é grande nas redes sociais. Isso funciona. Você ser medíocre desse jeito, fazendo esse discurso de ódio, dá view, dá algoritmo. O algoritmo trabalha em seu favor. Dá like e dá até na eleição de um sujeito que joga abaixo como ele. Pois é, e ele como youtuber e influenciador digital, sabe bem como é que funciona esse formato. A gente também sabe, né, porque já temos dados aí que demonstram que mentiras chegam 6 vezes mais rápido do que qualquer verdade. E até você desmentir, No mínimo, né? a professora já foi demitida, por exemplo. Já É foi isso que demitida. acontece e eles sabem usar, ele especialmente sabe usar muito bem essa ferramenta. Eu queria trazer um fato recente, que foi o toque da Polícia Federal fazendo busca e apreensão, né? Vamos lembrar que o Gayer estava fazendo campanha para o Fred Rodrigues, candidato à Prefeitura de Goiânia, apoiado pelo Bolsonaro. Quando veio o toque, Gayer se retira da campanha para não atrapalhar aí o segundo turno, lembrando que foi às vésperas. Ele se retirou da campanha, mas vai ter que responder, porque a suspeita é de desvio de recursos de cota parlamentar, né, Guga? Sério. E Olha, antigo. o garoto antissistema, o que estava o tempo inteiro bradando contra a corrupção, o que adora atacar o Lula, tanto está sendo processado pelo Lula por injúria, porque vive atacando o Lula, querendo criar essa imagem de Lula ladrão. Logo você, Gaia, metido nessa história,
essa história cabulosa de que teria tentado desviar, não tentado, que desviou dinheiro da cota parlamentar. Ele usou dinheiro da cota parlamentar para pagar uma empresa dele, para pagar o aluguel de uma sala que serve de sede de uma empresa dele, uma empresa que é uma escola de inglês, também uma outra empresa que vende camisetas, que é a Desfaz o L. Então ele usou cota parlamentar para pagar as sedes de duas empresas dele. Ele teria criado uma OCIP, ele chegou a criar, não é nem tentado criar, ele criou uma OCIP, que é uma organização de interesse público, fraudando documentos. Ele comprou uma associação que estava inativa numa cidade aqui perto de Brasília, a 50 minutos de Brasília, chamada Cidade Ocidental. Ele teria comprado ali uma associação e tentado transformar numa OCIP. Para transformar numa OCIP, ele fraudou documentos para parecer que era muito mais antiga do que de fato é, porque uma OCIP só pode receber dinheiro público se ela tiver pelo menos 10 anos de existência. Então ele fraudou a ata de criação da OCIP, ele teria fraudado, essa é a acusação, para parecer que era mais antiga do que era, e ia usar essa OCIP para receber dinheiro público. Ele não queria receber só dinheiro da cota parlamentar, que foi o que ele usou para pagar por bens particulares dele. Ele não ia fazer só isso, ele queria usar também essa OCIP para receber dinheiro de emenda parlamentar. Então ele também ia ampliar aí essa maracutaia para receber dinheiro de emenda parlamentar via essa OCIP. E, enfim, isso tudo está sendo desbaratinado, está sendo descoberto, que ele estava desviando dinheiro da cota parlamentar para pagar para algo que é dele, que é um gastos bem pessoal pessoais, dele, que é uma né? empresa dele, gastos pessoais dele, e também queria, claro, desviar dinheiro de emenda parlamentar. É uma história cabulosa. E ainda tem, além disso, um assessor dele que foi ganho, que foi pego lá no quebra-quebra de Brasília no dia do golpe, no 8 de janeiro. É aí que começa toda a história, inclusive. E esse assessor, ele estaria recebendo dinheiro também do gabinete do Gustavo Gayer e de uma maneira irregular, porque como ele já tem uma condenação prévia, ele não poderia ser contratado como assessor, o Gayer o contratou por meio de uma empresa dele, chamada Goiás Online. E aí ele contratou essa empresa para prestar um serviço de marketing para ele, na verdade é uma cascata, não prestou serviço de marketing nenhum, e o dono da empresa, que é um empresário chamado João Paulo Cavalcante, trabalhou de assessor para o Gustavo Gayer. Inclusive nessas maracutaias todas aí, é esse cidadão que está metido, tanto na hora de comprar a associação e transformar em OCIP, quanto também na história da escola de inglês dele, que está a sede sendo paga com dinheiro público. Tem mensagens desse João Paulo Cavalcante em conversas com outros assessores admitindo que está tudo errado, falando, olha, a gente está usando o dinheiro para a escola. Isso é de uma gravidade e ele não está se dando conta, ou não está querendo se dar conta disso, está errado. Há inclusive mensagens que são aqueles batons na cueca que mostram que os assessores e que o Gayer sabiam muito bem que estavam fazendo algo errado ali. Pois é esse assessor que estava com 72 mil reais? Ou é outra pessoa nessa operação da PF? Pois é, agora acharam ainda na busca e apreensão que fizeram na casa dos assessores do Gustavo Gayer, esses 72 mil, que não é do João Paulo Cavalcante, esse empresário, dono do Goiás Online, que prestou serviço de assessoria e que foi ganho no quebra-quebra, no 8/1. Está sendo acusado de participar do golpe. Mas não é dele esse dinheiro. Esse dinheiro foi achado na casa do Bruno Amaral, que é um outro assessor do Gustavo Gayer. Mas quem está assumindo o BO é a mãe do Bruno. Agora eles jogaram, coitado, na conta da mãe essa história. Estão dizendo que o dinheiro é da mãe do Bruno e que a mãe do Bruno guardava esse dinheiro em casa porque ela tinha medo do Lula confiscar a poupança, assim como o Collor confiscou quando foi presidente. Vai que o Lula confiscasse a poupança da senhorinha ali, entendeu, Robes? Essa é a cascata. Ficou com medo de ter o dinheiro confiscado, preferiu deixar em casa sem render nada. Ficou ali guardado em casa, 72 mil reais. É claro que tem muita gente duvidando dessa história, até porque esse dinheiro está ali há muitos anos, né? Então ele não está só desde a eleição do Lula. Ele teria passado ali, inclusive, pela época do Temer, do Bolsonaro. Ela não confiou em nenhum presidente. O dinheiro está ali repousando esse tempo todo. Há suspeitas sobre essa versão, porque é muito estranho. Agora, vamos lá, passar a linha aqui.
Você acredita que essas acusações e essas investigações em torno, né, do Gustavo Gayer, de desvio de verbas parlamentares, você acha que podem comprometer o futuro político dele, Guga? Sinceramente? Acho que não. Brasil, né? Eles já estão trabalhando a extrema-direita para tentar banalizar essa história. Eles já estão tratando como se, olha, é só mais um caso pequeno, com pouco dinheiro envolvido. Inclusive, essa é a desculpa do PL para ficar ainda do lado do Gustavo Gayer. Está dizendo, olha, é uma quantia irrisória que está envolvida. E fizeram isso nas vésperas de uma eleição. Parece ser mais uma perseguição a um deputado que tinha um candidato na eleição à prefeitura de Goiânia, que acabou sendo prejudicado, segundo o PL, por conta disso. O Bolsonaro saiu em defesa dele, disse que isso é perseguição contra a direita, que esse tipo de ação só acontece contra a direita. Palavras do Bolsonaro, já tentando então misturar isso tudo, né? Tentar criar aquela história de que é uma perseguição contra a direita. É sempre essa cascata. O Gayer, na hora de se explicar, ele coloca na conta do Alexandre de Moraes. Ele não diz que é uma investigação da polícia que o Alexandre autorizou. Ele coloca tudo na conta do Alexandre, porque se está na conta do Alexandre, de certa maneira, a direita já não confia, já não acredita mais. Então ele joga tudo na conta do Alexandre, a estratégia dele é esse. E aí tem todos os outros influenciadores da direita já saindo para passar pano, menores, alguns menores, outros maiores. Eduardo Bolsonaro já saiu também em defesa do Gustavo Gayer. Então, vendo como eles estão ali tentando se proteger e blindar o Gayer, e também sabendo como funciona a justiça no Brasil, isso tudo ainda vai demorar, não vai ser para agora. Não creio que, não por agora, pelo menos se der em alguma coisa, se daqui a um tempo der em alguma coisa, se a justiça realmente cobrar dele, se ele for julgado por isso daqui a um tempo, quem sabe isso pode começar a manchar a imagem dele. Por hora, eu acho que não. Você falou em nomes importantes para o bolsonarismo, né? Que protegem o Gayer. E aí fica muito claro que papel fundamental e importante que ele tem nessa engrenagem da extrema-direita para funcionar de verdade, né? Pois é assim que funciona. Eles sempre se ajudam. Porque geralmente eles largam na estrada, né? O que eu quero dizer para você é que... Na hora que explode eles muito, largam. se explodir muito, eles largarão. Eles largarão, Robson. Você acredita que isso pode acontecer, que tá agora... Não, acho que pode. Se não tiver volta, se ele se queimar a ponto da opinião pública começar a se voltar contra ele, e inclusive a militância da direita começar a suspeitar para valer dele, começar a se voltar contra ele, aí sim ele pode ser abandonado. Se de alguma maneira essa história pudesse chegar ao Bolsonaro, e não é o caso, também ele poderia ser abandonado. Mas por hora o que a gente está vendo é uma força mesmo, até porque ele é alguém que tem muita visibilidade nas redes, né? Ele é alguém que tem muito engajamento. E o Bolsonaro precisa desse engajamento do lado dele também. Ele não quer sair repartindo esses que geram engajamento nas redes. Ele quer ter ali na coleirinha o Nicolas, ele quer ter na coleirinha o Gustavo Gayer. Esses que realmente bombam nas redes, ele precisa também. Ele só vai abandonar esses daí se de alguma maneira a história desses caras mancharem para o lado do Bolsonaro, e não é o caso, ou se não tiver volta, se em algum momento eles se queimarem demais com a opinião pública e começarem a perder popularidade dentro da militância da extrema-direita e se enfraquecerem dentro da extrema-direita, pode ser que eles sejam abandonados. Por hora, realmente estão todos do lado do Gayer, passando pano, PL passando pano, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, influenciadores menores também, que, enfim, não vou ficar dando nome aqui para não dar ibope, mas estão todos saindo em defesa dele. Lembrando um pouco também da CPI da Covid, né? Ele foi o segundo youtuber que mais faturou disseminando fake news nas redes sociais. Nem as mortes foram respeitadas, Guga. E eu sempre fico me perguntando, isso chegou aos eleitores, aos apoiadores? Será que teve algum impacto essa informação? De verdade? É verdade. Não teve tanto impacto, né? Esse foi um levantamento que foi pedido pelo Globo para o YouTube repassou, né, a lista de quem mais lucrou, quem mais recebeu dinheiro do YouTube. Isso que a gente está falando só de dinheiro de propaganda do YouTube. A gente não sabe outras formas que ele possa ter lucrado usando as redes dele, mas só do YouTube. Ele recebeu só no período que o Globo examinou, que também não pega
não é um período tão largo assim. Só naquele período ele ganhou $8.000, ele recebeu $8.000, que dá uns R$40.000 que seja, distribuindo fake news contra a pandemia, distribuindo aquele discurso negacionista que falava para você sair de casa no meio da pandemia. Saia de casa, não cumpra com o isolamento social, o isolamento não funciona. Era esse o nível do discurso, da fake news que ele distribuía, que era exatamente o que o Bolsonaro fazia. Então, ele, como eu disse, é um porta-voz do bolsonarismo, ele vem da sombra do Jair Bolsonaro. Ele não seria nada se ele não tivesse, de alguma maneira, repetindo o que o Jair Bolsonaro diz. Ele é só uma repetição daquilo que o Bolsonaro prega. E aí ele pregou tudo que o Bolsonaro mandou pregar na pandemia e distribuiu muita cascata sobre a Covid e mandou as pessoas saírem na rua no meio de uma doença. E também se falou que cloroquina funcionava. E também colocou em dúvida em algum momento as vacinas. Então ele jogou de todos os jeitos mais baixos possíveis e faturou. E ganhou grana. E ganhou muito dinheiro distribuindo mentiras que mataram, que levaram o Brasil à sua pior pandemia. A gente viu o número de mortos, pessoas perdendo a vida enquanto esse cara estava enchendo o bolso dele de dinheiro. Pois é, mais de 700 mil mortes. É muita gente, né? E não para por aí, né, o currículo, porque eu, né, como uma pessoa negra, não posso deixar de comentar as acusações de racismo, acusações não, o racismo cometido pelo deputado numa entrevista a um podcast em que ele diz que os africanos são pessoas com QI abaixo, portanto, não inteligentes. Você sabe em que pé está esse processo, Guga? Olha, ele está sendo acusado de injúria racial, estão pedindo inclusive a cassação dele e que ele seja condenado até a prisão, né? Mas Brasil, Zil, então está se arrastando ainda essa história. O Bolsonaro, num primeiro momento, se eu não me engano, ele chegou a ser condenado por aquelas falas contra a Maria do Rosário, em que ele disse que ela não merecia ser estuprada por ser feia, só que depois a condenação caiu, né? Quando foi para a segunda instância, enfim. Eu não sei como vai ser no caso do Gustavo Gayer, porque é óbvio que o que ele fala ali é uma frase racista, é uma fala racista, não tem o que se debater, né? Ele diz que os africanos têm QI comparável ao de um macaco. Sim. QI é perto de 70, eu não me lembro qual foi o número que ele inventou na hora. É uma fake news, primeiro de tudo, e ele joga isso para fazer uma comparação com um macaco. Não tem como ser mais racista que isso. E aí a gente espera realmente que em algum momento ele pague por isso, mas é isso, está se arrastando. Se der alguma coisa, pode dar em cassação, pode dar no cenário mais otimista em prisão, que a gente sabe que não dará, mas quem sabe ele acaba pagando com serviço comunitário, pagando alguma multa. Se ele for cassado por isso, seria um exemplo incrível, né, para o Brasil. Mas eu não acredito. Não acredito muito que acontecerá. Pois é, e aí depois ele disse que a comparação foi porque as pessoas se nutrem menos na África, não têm acesso à educação. Foi, a cascata foi essa. E aí, explicando então por que o QI baixo. A maneira com que ele lida com essas acusações, simplesmente ignorando e algumas vezes respondendo, é uma tática que tem dado certo, até hoje pelo menos, né? Ele ignora o que não interessa para ele responder, o que ele não tem como lacrar em cima, ele não responde. Aliás, a imprensa não fala com o Gustavo Gayer, porque se você, como jornalista, mandar uma pergunta para o Gustavo Gayer, ele responde com algum ataque. Ele diz que não conversa com a imprensa, já saiu até matérias sobre isso, né? A maneira como ele responde, ele tem um padrão de resposta para a imprensa que é meio que debochando e dizendo que não conversa com a imprensa e que fala nas redes dele, mas ele diz isso de um jeito bem babaca, assim, bem debochado. E o Gustavo Gayer não conversa com a imprensa. Ele você marca com ele, você não vai ser atendido, a não ser, claro, que você seja da imprensa da extrema-direita, da imprensa marrom, da extrema-direita, que vai lá se comportar como assessoria de imprensa. Agora, se você for um jornalista tratando de um tema espinhoso, que ele tem que se explicar, não precisa nem ser um tema espinhoso, basta ser de um jornal que não serve aos interesses dele, que ele não fala, isso é padrão, ele não conversa com a imprensa e ele
bate no peito para dizer que não responde à imprensa. Esse é o Gustavo Gayer. E aí, quando interessa, ele se pronuncia pelas redes dele, só com a versão dele, e a imprensa precisa dizer, olha, o Gayer disse no vídeo, o Gayer colocou no Twitter, mas falar com ele mesmo, ele não fala, a não ser que você dê uma gravata nele, pegue ele ali no meio do Congresso, né? Dê um mata-leão nele ali, vem cá, fala aqui comigo. Aí sim tem jeito, às vezes, de tirar alguma coisa dele. Mesmo assim, muitas vezes ele ignora o jornalista, ele não responde nada. Guga, você já encontrou com ele pelos corredores do Congresso? Já teve essa oportunidade de fazer um cara a cara com o Gayer? Como é que foi? Tive o desprazer. Eu já entrevistei uma vez numa rádio, que sim, era uma rádio que ele tinha uma certa confiança, mas claro que virou um embate entre eu e ele no programa. Ele teve a cara de pau nesse programa que eu entrevistei, que era na rádio Jovem Pan, de atacar a Fernanda Montenegro, falando que ela era uma atriz, enfim, que não era uma atriz tão querida pelo Brasil. Ele tentou atacar a Fernanda Montenegro e provocou uma crise de riso em todo mundo que estava entrevistando ele esse dia. Foi constrangedor. Essa entrevista foi a primeira vez que eu conheci esse sujeito. E aí teve um dia que eu encontrei com ele, este ano, lá no Congresso, e aí fui para cima dele, claro. Eu queria falar sobre legalização de maconha, esse era o assunto. Como ele não quis responder, eu acabei indo para bebida, e ele tem uma história de bebida. Eu falei, não pode maconha, só pode beber e dirigir, porque ele já provocou, segundo uma investigação, segundo um caso que aconteceu, um caso que foi contado por um político do partido dele, do PL, chamado Vinícius Gurgel. Foi ele que tornou público esse caso. O Gustavo Gayer, ele cometeu um homicídio, né? Num acidente de trânsito, ele acabou matando 2 pessoas, segundo a revelação do Vinícius Gurgel, que é do próprio partido do Gayer. E tem também um outro caso em que ele teria deixado paralítico uma pessoa em um outro acidente que foi relatado já por um outro político do PL também. Então, como ele tem essa história da bebida, de provocar acidente com bebida, eu fui até ele e tentei falar sobre maconha, depois acabei indo para essa história da bebida. Não pode maconha, só pode beber, mas pode beber e dirigir. Ele ficou, claro, um pouco incomodado e me xingou na hora. Eu me lembro que ele foi bem grosseirinho. Nenhuma surpresa até aí, né? Perdeu a linha. Lamentáveis esses 2 casos. Guga, obrigada, foi um prazer te receber aqui no Em Detalhes. Te vejo já no rolê. Acabou? Já acabou. Não é possível. Pois é, ó. Já, galera. Mas rapidinho. Tem rolê. Tem rolê já. Tem rolê Fiquem já. de olho. 11h30. Né? Guga Noblar, tá? Beijo pra você, vai trocar de camisa. Rosa, te adoro. Também. Te amo. Beijinho pra você. Olha só, o videocast Em Detalhes fica por aqui. Na sequência tem ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. Não perca! E às 18h tem ICL Notícias, 2ª edição. A gente se encontra aqui no ICL. Tchau, tchau. É amanhã, turma, o nosso encontro para assistir o lançamento mundial do filme Conversas com Pepe Mujica, que é baseado aqui nessa obra linda do Fabian Restivo. Acabou de ser lançado esse livro. O documentário vai ser lançado amanhã, 20h, uma exibição única, aberta para todo mundo. Um abraço e até amanhã. O ICL está completando 4 anos na linha de frente de lutas importantes e decisivas para o país. Temos motivos para comemorar, mas com certeza um longo caminho pela frente. A riqueza de nosso país continua nas mãos de poucos. A emergência climática avança ano após ano. A desinformação e as fake news envenenam a democracia. A ganância dos poderosos destrói famílias sem nenhum remorso. E a extrema-direita segue crescendo e é uma enorme ameaça para o Brasil. Por tudo isso, que o ICL não pode e não vai parar. Enquanto houver injustiça, ódio e opressão no nosso país, seguiremos lutando sem descanso. Ainda tem muita luta pela frente. Assine o ICL e lute com a gente.